Ele é considerado o homem mais influente da história. Independente da sua fé, crença ou visão de mundo, a vida dele mudou a humanidade para sempre. Estamos falando de Jesus de Nazaré. Seja muito bem-vindo ao canal Contos de Cristo Salvador, o seu canal Curiosidades, Informações e Orações. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque esse vídeo está simplesmente imperdível. Mas, quem foi realmente Jesus? Como ele viveu? O que ele ensinou? Por que sua história ecoa há mais de 2000 anos? E afinal, quais são os fatos históricos, as tradições e os registros que construíram a narrativa que conhecemos hoje? Prepare-se, porque hoje você vai conhecer a história completa de Jesus. Uma jornada que começa muito antes do seu nascimento, passa pela sua vida, seus milagres, seus ensinamentos, sua morte e, claro, sua ressurreição. Então, fica comigo até o final, porque essa história é, sem dúvidas, uma das mais fascinantes que você vai ouvir na sua vida. O contexto histórico e o nascimento de Jesus. Para entender a história de Jesus, primeiro precisamos entender o mundo em que ele nasceu. Por volta do ano 4 a.C., o Império Romano dominava quase todo o mundo conhecido. A região da Judéia, onde Jesus nasceria, era uma província do Império, marcada por tensões políticas, revoltas e a esperança de um Messias, um libertador prometido nas escrituras judaicas. O povo judeu aguardava ansiosamente um líder que os livrasse da opressão e restaurasse a glória de Israel. O anúncio do anjo, de acordo com o Evangelho de Lucas, tudo começou com uma jovem chamada Maria. Ela vivia em Nazaré, uma vila simples da Galileia. Um dia, o anjo Gabriel apareceu a ela trazendo uma mensagem: "Salve, cheia de graça, o Senhor está com você. Você conceberá e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus." Imagina o choque, o medo, a dúvida, mas Maria, com coragem, aceitou o chamado. José, seu noivo, inicialmente ficou abalado, mas após um sonho no qual um anjo lhe explicou que o filho que Maria carregava vinha do Espírito Santo, ele também aceitou seu papel na história. O nascimento em Belém. Por conta de um censo decretado pelo imperador romano, José e Maria tiveram que viajar até Belém, cidade natal dos ancestrais de José. Ali, em meio a dificuldades, sem encontrar lugar nas hospedagens, Jesus nasceu. Segundo a tradição, foi colocado numa manjedoura, um simples coxo de animais. Os reis magos e Herodes, guiados por uma estrela, 3 sábios do Oriente, conhecidos como reis magos, foram até Belém levar presentes: ouro, incenso e mirra. Mas nem tudo eram boas notícias. O rei Herodes, ao saber do nascimento de um possível rei dos judeus, ordenou a terrível matança dos inocentes, mandando matar todas as crianças de até 2 anos em Belém. José, avisado em sonho, fugiu, com Maria e Jesus para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. A infância e juventude de Jesus no anonimato. Curiosamente, a Bíblia fala pouco sobre a infância de Jesus. Sabemos que ele cresceu em Nazaré, aprendeu o ofício de carpinteiro com seu pai José e viveu uma vida simples. Um dos únicos relatos da sua infância aparece quando, aos 12 anos, Jesus é encontrado no templo, em Jerusalém, discutindo com mestres e sábios da lei, que ficaram maravilhados com sua sabedoria. A partir daí, há um silêncio de quase 18 anos na narrativa, até que Jesus inicia seu ministério público. O início do ministério, o batismo e o chamado. João Batista, o precursor antes de Jesus iniciar sua missão, surge João Batista. Ele pregava no deserto, conclamando as pessoas ao arrependimento e batizando-as no Rio Jordão.
João preparava o caminho para Jesus, anunciando que o reino de Deus estava próximo. O batismo de Jesus aos 30 anos, ao se apresentar a João, Jesus é batizado. E nesse momento ocorre uma cena marcante. Os céus se abrem, o Espírito Santo desce em forma de pomba e uma voz ecoa dos céus. Este é meu filho amado, em quem me agrado. Marcando assim o início do ministério de Jesus. Logo após, Jesus se retira ao deserto por 40 dias, onde é tentado pelo diabo, mas resiste a todas as tentações. Nesse período, foi tentado pelo diabo em 3 ocasiões. Transformar pedras em pão para saciar sua fome. Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pular do alto do templo para que os anjos o salvassem e provasse ser filho de Deus, Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Receber todos os reinos do mundo se ajoelhasse e adorasse o diabo, Jesus respondeu: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Jesus resistiu a todas as tentações, e então o diabo se afastou, e anjos vieram cuidar dele. Os milagres, os discípulos e os ensinamentos. Jesus começa então a viajar por vilas, cidades e campos, pregando, curando e realizando milagres. O primeiro milagre. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho durante uma festa de casamento na cidade de Caná da Galileia. Esse evento é narrado no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 1 a 11. Durante o casamento, o vinho acabou, o que na cultura da época seria uma grande vergonha para os noivos e suas famílias. Então Maria, mãe de Jesus, percebeu o problema e disse a ele: eles não têm mais vinho. Jesus, a princípio, respondeu: ainda não é chegada a minha hora. Mas mesmo assim, atendeu ao pedido de sua mãe. Pediu que enchessem 6 talhas de pedra, que eram usadas para rituais de purificação, com água. Depois, ao servir, a água tinha se transformado em vinho de excelente qualidade, surpreendendo o mestre-sala da festa. Esse milagre marcou o início público dos sinais de Jesus, revelando sua glória e fortalecendo a fé dos seus discípulos. Durante sua trajetória, Jesus de Nazaré realizou vários outros milagres. Entre os mais importantes citados na Bíblia temos: curou cegos, paralíticos e leprosos, multiplicou pães e peixes para milhares, acalmou tempestades, expulsou demônios e até ressuscitou mortos como Lázaro. Se você quer um vídeo sobre os milagres de Jesus, digite milagre nos comentários e deixe o joinha. Assim saberemos que você gostou do vídeo. E quando o vídeo atingir 1000 likes, faremos um vídeo sobre os milagres de Jesus Cristo. Do chamado dos discípulos. Mais do que escolha um propósito. Em sua caminhada e ministérios, Jesus escolheu discípulos para serem testemunhas oculares de seus ensinamentos, milagres, morte e ressurreição, e para transmitir sua mensagem ao mundo. Jesus não escolheu mestres da lei, sacerdotes, nem homens influentes no cenário religioso de Israel. Ele escolheu homens comuns, trabalhadores, com diferentes personalidades e históricos, mostrando que o chamado de Deus não se limita à aparência, classe social ou passado. Eles eram um grupo íntimo que o acompanhava, ouvia seus ensinamentos e o servia. Jesus os nomeou como apóstolos, que significa enviados. Ele os equipou com o Espírito Santo e os enviou para pregar e evangelizar. Os 12 discípulos de Jesus foram: Pedro, Simão, pescador. Impulsivo, corajoso, tornou-se líder da igreja. André, irmão de Pedro, também pescador, foi um dos primeiros a seguir Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, pescador, irmão de João, conhecido como Tiago Maior. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, pescador.
Discípulo amado, escritor do Evangelho de João, Filipe, de Betsaida, teve papel ativo em apresentar outros a Jesus. Bartolomeu, Natanael, descrito como homem sem falsidade. Mateus, Levi, cobrador de impostos, profissão desprezada, abandonou tudo para seguir Jesus. Tomé, Dídimo, conhecido como Tomé o Incrédulo, mas depois demonstrou profunda fé. Tiago, filho de Alfeu, pouco se sabe sobre ele, chamado Tiago Menor. Tadeu, Judas, filho de Tiago, também chamado Lebeu. Simão, o Zelote, pertencia ao grupo dos zelotes revolucionários que lutavam contra o domínio romano. Judas Iscariotes, aquele que mais tarde trai Jesus. Mas por que Jesus escolheu estes homens? Jesus mostrou que seu reino não seria construído pelos grandes do mundo, mas por pessoas dispostas a aprender, transformar e anunciar o amor. Eles não seriam apenas alunos, mas amigos e cooperadores, aprendendo diretamente do Mestre, para depois se tornarem fundadores da igreja cristã no mundo. Jesus e o rompimento de paradigmas relacionados à fé da época. No contexto da sociedade judaica do século I, algumas coisas eram diferentes, e Jesus teve papel crucial em mudanças na maneira que a fé em Deus era propagada. Como exemplo, a mulher tinha papel secundário na sociedade. Pobres, doentes e pecadores eram marginalizados, vistos como amaldiçoados por Deus. A lei era seguida rigidamente, muitas vezes sem compaixão. Jesus chega e inverte isso. Fala com mulheres, valoriza-as, como a mulher samaritana em João 4. Toca em leprosos, cura cegos, paralíticos e conversa com publicanos e pecadores, defendendo os marginalizados. Mostra que a lei sem amor não vale nada. No Sermão do Montanha, em Mateus 5-7, Jesus ensina que não basta cumprir regras exteriores, mas viver o amor no coração, tendo como exemplos quando ele diz: ouvistes que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem se encoleriza contra seu irmão já é réu de juízo. Ou quando diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E depois, Jesus resume toda a lei e os profetas em 2 mandamentos. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37, 39. Jesus também proclama: amai-vos uns aos outros. Bem-aventurados os humildes, os que choram, os pacificadores. O Sermão da Montanha, no topo de uma colina da Galileia, rodeado por uma multidão curiosa e faminta de sentido, Jesus se senta e começa a falar. Ali, ele não apenas ensina, ele transforma. É o início do mais poderoso discurso já registrado na história da humanidade. Esse evento ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Jesus começa com declarações simples, mas que viram o mundo de cabeça para baixo. Em vez de exaltar poder, riquezas ou status, ele valoriza os humildes, os quebrantados, os que sofrem, os pacificadores. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Essas palavras eram um choque. No contexto judaico-romano, o forte dominava, o fraco era esquecido. Mas Jesus, ele inverte tudo. Ele anuncia: o reino pertence aos pequenos, àqueles que choram, que têm sede de justiça, aos que promovem a paz e aos que são perseguidos por fazer o que é certo. E assim ficou marcado o sermão do Monte Perdão sem limites, o escândalo da graça em outro evento. Jesus ensina a Pedro algo que todos têm dificuldade de aplicar.
Em um momento de conversa com os discípulos, Pedro se aproxima com uma dúvida prática. Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21, 22. Jesus não estava falando de um número, ele falava de um princípio. O perdão deve ser ilimitado, porque é assim que Deus perdoa a cada um de nós. Esse ensinamento se repete na oração mais conhecida do mundo, ensinada pelo próprio Cristo, o Pai Nosso, que foi originalmente verbalizada como: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, 12. Defesa dos marginalizados, uma voz para os sem voz. Jesus não apenas falou, ele viveu o que pregou, e talvez o que mais escandalizava na sua conduta era justamente isso. Ele se aproximava de quem ninguém queria se aproximar. A mulher adúltera, João 8, 1, 11. Levada até Jesus, cercada de homens com pedras nas mãos, uma mulher pega em adultério espera pela morte. Mas Jesus silencia todos com uma única frase: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Um a um, os acusadores se retiram, e então Jesus a liberta com misericórdia e dignidade. Os leprosos, os intocáveis. Lucas 17, 11, 19. Naquela época, ter lepra era ser condenado ao isolamento, mas Jesus não só cura, ele toca os leprosos, ele os reintegra à vida. Os samaritanos, os desprezados. Os judeus desprezavam os samaritanos, mas Jesus faz questão de quebrar essa barreira. Em um momento, Jesus conversa com uma mulher samaritana junto ao poço. João 4. Trata-a com respeito e a transforma na primeira missionária do Evangelho. E mais, conta a parábola do bom samaritano, Lucas 10, onde o herói é justamente aquele que o povo desprezava. Os pecadores e publicanos. Jesus janta com pecadores, chama um cobrador de impostos, Levi, para ser seu discípulo, e diz com clareza o motivo de sua missão. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. De Marcos 2,17. Impacto dos ensinamentos. Uma mensagem que atravessa séculos. Naquela época, tudo isso era revolucionário, subversivo aos olhos dos poderosos, e por isso Jesus enfrentou resistência, perseguição, até a cruz. Mas o que ele plantou nesse sermão permanece vivo até hoje. Suas palavras são usadas por movimentos de justiça social, por líderes de direitos humanos, por buscadores da paz e da dignidade humana em todo o mundo. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade edificada sobre um monte não pode se esconder. Mateus 5,14. Os conflitos e a última semana após. A prisão de Jesus não foi um fato isolado. Foi o resultado de uma crescente tensão entre ele e as autoridades religiosas e políticas da época. Conflito religioso. Jesus denunciava abertamente a hipocrisia dos fariseus, escribas e sacerdotes. Chamava-os de sepulcros caiados. Mateus 23, 27. Bonitos por fora, mas podres por dentro. Criticava o sistema religioso que explorava os pobres, impunha cargas pesadas, mas não vivia o amor, o perdão e a compaixão. Sua autoridade espiritual, seus milagres e sua crescente popularidade ameaçavam o controle das autoridades religiosas sobre o povo. Conflito político. Ao se proclamar Rei do Reino dos Céus, ainda que espiritual, os líderes viam nisso uma possível ameaça política. O medo era: se deixarmos esse homem continuar, todos crerão nele, e então os romanos virão e destruirão nosso lugar e nossa nação. João 11:48. Jesus sabia que seu nome estava na boca dos políticos e religiosos da época, e já sabia seu destino.
pois ele mesmo tinha provocado toda a situação propositalmente até então. Jesus anuncia que morrerá e ressuscitará em diversas passagens do Novo Testamento. Em Mateus 16, 21, Marcos 8, 31 e Lucas 9, 22, Jesus revela explicitamente que irá a Jerusalém, sofrerá muito nas mãos dos líderes religiosos, será morto e ressuscitará ao terceiro dia. Essas passagens são exemplos de como Jesus antecipou seu destino aos discípulos, preparando-os para sua morte e ressurreição. A entrada triunfal em Jerusalém, o início do fim, Mateus 21. Jesus, certo dia então, pediu para seus apóstolos que procurassem por um jumento, no qual o fizeram. Então, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, simbolizando o cumprimento da profecia em Zacarias 9:9, que predizia a chegada do Messias como um rei justo e humilde, montado em um jumento. Eis que o teu rei vem a ti, humilde, montado em jumentinho. O jumentinho era um símbolo de paz, diferente dos cavalos que simbolizam guerra. Na cultura romana, a entrada em uma cidade montado em um cavalo era um sinal de conquista e poder militar, enquanto um jumento representava humildade e paz. Ao contrário da expectativa de um líder militar que viria em um cavalo, Jesus escolheu um jumento para simbolizar sua natureza pacífica e sua missão de salvação através do amor e do serviço, não da força. A entrada triunfal marca o início da Semana Santa, um período importante no calendário cristão que relembra os últimos dias da vida de Jesus, incluindo sua crucificação e ressurreição. A multidão que recebeu Jesus em Jerusalém com ramos de palmeira e gritos de hosana reconheceu Jesus como o Messias e Rei prometido de Israel. Essa cena marca Jesus publicamente se apresentando como o Messias. Ao mesmo tempo, acende o alerta máximo entre os líderes religiosos e autoridades romanas. O estopim, a purificação do templo. Mateus 21, 12 até 13. Jesus entra no templo e vê os comerciantes e cambistas explorando financeiramente o povo dentro da casa de Deus. Enfurecido, derruba as mesas, expulsa os comerciantes e grita: "A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a transformaram em covil de ladrões." Esse ato foi visto como uma afronta direta aos líderes do templo, que lucravam com esse comércio religioso. A partir daí, os líderes religiosos decidem que Jesus precisava ser eliminado. A última ceia, a despedida e o legado. Mateus 26, 17 e 30. É quinta-feira à noite. Em Jerusalém, as ruas se preparam para mais uma celebração da Páscoa, a festa que relembra a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Mas, naquele cenáculo, uma sala simples no andar de cima de uma casa, Jesus está prestes a instituir uma libertação muito maior. Reunido com os seus 12 discípulos, Jesus parte o pão. O gesto é simples, mas as palavras que ele diz ecoam até hoje, em cada altar do mundo, em cada celebração cristã. Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Bebei dele todos. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ali, Jesus institui o sacramento da Eucaristia, a comunhão, um convite eterno à participação no seu sacrifício, à união com ele, corpo e sangue oferecidos por amor, a traição anunciada. Em meio àquele momento sagrado, a sombra da traição paira sobre a mesa. Em verdade vos digo, um de vós me trairá. Um por um, os discípulos olham entre si, confusos, aflitos. Ninguém sabe quem, mas Jesus sabia. Judas Iscariotes já havia acertado com os líderes religiosos o preço da traição, 30 moedas de prata.
E se Judas trairia, Pedro, o mais impulsivo e valente, também teria seu momento de fraqueza. Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro, chocado, nega com veemência. Mas as palavras de Jesus já estão traçadas pelo tempo. Jesus lava o pé dos discípulos. Jesus se levanta da mesa, pega uma bacia com água, uma toalha, e faz o que nenhum mestre faria. Ajoelha-se e lava os pés dos discípulos. Se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Num gesto silencioso, Jesus ensina mais do que em 1000 palavras. O verdadeiro líder serve. O maior no reino é aquele que se faz o menor. A noite avança, o clima muda. Não há mais festa. Jesus olha para os seus amigos, os ama até o fim, mas sabe que o tempo se esgota, a cruz está à porta. Ele deixa o cenáculo, vai até o Monte das Oliveiras, e ali, no jardim do Getsêmani, ele ora. Sua alma está em agonia, sua oração é real, sua humanidade palpável. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ele sabe o que o espera, mas escolhe seguir até o fim. Nessa noite, Jesus nos ensinou tudo: amor, entrega, serviço, comunhão, perdão e obediência ao propósito maior. Você já parou para pensar no que essa ceia realmente significa para você hoje? Se essa mensagem falou com seu coração, curta este vídeo, compartilhe com alguém especial e se inscreva no canal. Enquanto isso, nas sombras da cidade, um dos seus, Judas Iscariotes, age. Movido pela cobiça, pelo engano e talvez até por um mal-entendido sobre quem Jesus realmente era, Judas entrega seu mestre por 30 moedas de prata. Assim como Jesus tinha dito. Na noite da última ceia, Judas conduziu uma multidão ao jardim do Getsêmani, onde Jesus estava com seus discípulos. Para identificar Jesus aos guardas, Judas deu um beijo em seu rosto, o que se tornou conhecido como o beijo de Judas. A traição acontece de maneira simbólica e cruel. Judas se aproxima de Jesus e o beija. Esse seria o sinal combinado com os soldados do templo e os guardas enviados pelos sacerdotes. Jesus então olha nos olhos de Judas e pergunta com tristeza: com um beijo entregas o Filho do Homem? A prisão e o julgamento religioso. O Sinédrio. Jesus é imediatamente preso e levado às pressas para ser julgado pelo Sinédrio, o tribunal religioso máximo dos judeus, composto por sacerdotes, escribas e anciãos. Este julgamento, no entanto, já nasce completamente irregular. Por lei, julgamentos não poderiam acontecer à noite, muito menos em segredo. Ainda assim, eles prosseguem. A acusação principal é religiosa e extremamente grave no contexto judaico. Blasfêmia. Jesus afirmava ser o Filho de Deus, o Messias, o ungido. Para os membros do Sinédrio, isso era um ultraje, um crime espiritual imperdoável. Testemunhas são apresentadas, mas seus depoimentos são inconsistentes e contraditórios. Até que, finalmente, o sumo sacerdote Caifás, irritado, interroga diretamente Jesus. Diga-nos, você é o Cristo, o Filho de Deus? E Jesus responde com uma firmeza que ecoaria pela eternidade. Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Ao ouvir isso, Caifás rasga suas próprias vestes, sinal extremo de indignação, e grita: ele blasfemou. Que mais precisamos de testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. O veredito é claro: culpado na lei dos homens. Jesus deve morrer de acordo com os supostos poderosos da época. Mas há um problema. O Sinédrio, embora tivesse autoridade sobre questões religiosas, não tinha poder legal para executar a pena de morte sob ocupação romana.
Para isso, precisariam da aprovação do governador romano na Judéia, Pôncio Pilatos. O julgamento político diante de Pilatos. Ao amanhecer, Jesus é levado acorrentado até a fortaleza de Antônia, onde Pilatos residia. O problema agora não é mais religioso, é político. Se levassem a Pilatos uma acusação como blasfêmia, ele riria e os mandaria embora. Então os líderes religiosos adaptam a acusação. Eles dizem: este homem se declara rei dos judeus, está incitando o povo contra César, promovendo rebelião. Agora sim, Pilatos se vê obrigado a intervir. A acusação soa como crime de sedição, uma grave ameaça ao domínio romano. Pilatos, sério, olha nos olhos de Jesus e pergunta: você é o rei dos judeus? Jesus responde: tu dizes. Pilatos interroga, ouve, investiga e chega à conclusão clara: não encontro neste homem crime algum. Mas os líderes religiosos não desistem. Instigam a multidão, espalham boatos, inflamam o povo que começa a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Pilatos tenta um recurso político comum naquela época: oferecer a soltura de um preso durante a Páscoa. De um lado, Jesus, homem inocente, que pregava o amor e a paz. Do outro, um criminoso notório, Barrabás, ladrão, assassino, envolvido em rebeliões. Pilatos se dirige à multidão: qual dos dois vocês querem que eu solte? E a multidão, manipulada, grita: solta Barrabás. Chocado, Pilatos pergunta: e que farei então com este que chamam de rei dos judeus? A resposta vem ensurdecedora: crucifica-o, crucifica-o. Diante dessa pressão insana, Pilatos faz um gesto que ficou marcado na história. Lava as mãos diante da multidão e diz: sou inocente do sangue deste justo. A responsabilidade é de vocês. E assim Jesus, o homem que só fez o bem, que curou, amou, libertou, é condenado à morte por crucificação. A pena mais cruel, humilhante e dolorosa da época romana, destinada aos piores criminosos. A crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. O caminho do Calvário. Após ser condenado, Jesus é entregue aos soldados romanos. Eles o levam para o pátio da guarda, e ali começa uma sessão cruel de humilhações. Eles o despem, colocam sobre seus ombros um manto vermelho, símbolo de realeza, e na cabeça uma coroa, não de ouro, mas de espinhos, profundamente encravada em sua pele. Zombando, se ajoelham diante dele e dizem: salve, rei dos judeus. Depois disso, Jesus é obrigado a carregar sua cruz. Uma trave de madeira pesada, que poderia pesar até 50 quilos, caminha pela via dolorosa, tropeçando, caindo. O corpo, já dilacerado pelos açoites, mal consegue sustentá-lo. Ao ver sua fraqueza, os soldados obrigam um homem que estava ali, Simão de Cirene, a ajudá-lo a carregar a cruz até o Gólgota. O Calvário, a crucificação, Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, João 19. No alto do Gólgota, Jesus é deitado sobre a cruz. Seus braços são estendidos, cravos perfuram suas mãos, depois seus pés. A cruz é então levantada e fixada no chão. Ele é erguido, suspenso entre o céu e a terra. Acima de sua cabeça, uma placa traz a inscrição em 3 línguas: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, abreviado como INRI. Ao lado dele, 2 criminosos também são crucificados. Um deles o insulta. O outro, porém, olha para Jesus e, arrependido, pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. As últimas palavras de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Hoje estarás comigo no paraíso.
Lucas 23:43. Ao ladrão arrependido: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. João 19:26-27. Cuidando de Maria, sua mãe, e do discípulo João. Deus meu, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Expressão do Salmo 22, refletindo sua dor e solidão. Tenho sede. João 19:28. Cumprindo as Escrituras. Está consumado. João 19:30. A missão foi cumprida. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Sua entrega final. O céu chora. Eventos sobrenaturais. Na morte de Jesus, do meio-dia às 3 da tarde, o céu se escurece completamente. Uma escuridão sobrenatural cobre Jerusalém. No exato momento da morte de Jesus, um forte terremoto sacode a terra. O véu do templo, que separava o Santo dos Santos do restante, se rasga de alto a baixo, simbolizando que, a partir de agora, o acesso direto a Deus está liberado a todos. Túmulos se abrem, e corpos de santos falecidos ressuscitam e aparecem a muitos na cidade, gerando espanto e temor. Até mesmo o centurião romano, acostumado a presenciar execuções, olha para Jesus e declara: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E no sepultamento. Ao entardecer, José de Arimateia, um membro do Sinédrio que secretamente acreditava em Jesus, pede o corpo a Pilatos. Com a ajuda de Nicodemos, embalsamam o corpo com óleos e especiarias, o envolvem em lençóis de linho e o colocam em um túmulo novo, esculpido na rocha. Uma pedra enorme é rolada para fechar a entrada, e soldados são designados para vigiar, temendo que os discípulos roubem o corpo e digam que ele ressuscitou. O domingo da ressurreição, o milagre maior. Ao amanhecer do domingo, algo sobrenatural acontece. Um forte terremoto. Um anjo desce dos céus, remove a pedra do túmulo e se senta sobre ela. Seu rosto brilha como relâmpago e suas vestes são brancas como neve. Os guardas, apavorados, desmaiam de medo. As mulheres, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e outras, chegam ao túmulo e encontram-no vazio. E o anjo lhes diz: não temais, sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, pois ressuscitou como havia dito. Vinde e vede o lugar onde ele jazia. Momentos depois, o próprio Jesus aparece a Maria Madalena. Ela cai aos seus pés, chorando de alegria e adoração. Jesus, então, começa a aparecer a muitos, aos discípulos, a 2 viajantes no caminho de Emaús, a grupos pequenos e, em determinado momento, a mais de 500 pessoas de uma só vez. A grande comissão, a missão para o mundo. Mateus 28:18-20. Reunido com seus discípulos, Jesus declara: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A ascensão. A promessa da sua volta. Atos 1:9-11. No Monte das Oliveiras, Jesus levanta as mãos, abençoa os discípulos, e então começa a ser elevado aos céus até que uma nuvem o oculta dos seus olhos. Enquanto eles olham para o céu, 2 anjos aparecem e dizem: este Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, assim voltará, do mesmo modo como o viste subir. Impacto eterno. A história continua. O túmulo ficou vazio, mas a missão ficou cheia de sentido. A partir daquele dia, um grupo de homens simples e antes medrosos se transforma em mensageiros corajosos.
A mensagem de Jesus rompe barreiras, atravessa séculos e chega até nós hoje. Uma mensagem de amor, redenção, esperança e vida eterna. Se essa história tocou o seu coração, não guarde ela só para você. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo conteúdos que transformam vidas. Comente aqui embaixo: Jesus vive, se você crê no poder da ressurreição. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de amor e esperança. Nos vemos no próximo episódio e nunca se esqueça, Ele está com você todos os dias, até o fim dos tempos.